Sejam bem-vindos e sejam muito bem-vindas, passageiros e passageiras do Adaptive. Estamos já, quando eu paro para olhar, parece que foi ontem que começou o programa, a gente está já entrando em junho aqui e, enfim, metade do programa já foi, né? E agora em um módulo bem importante, Change Management, um módulo que teve uma dinâmica diferente, né? Uma dinâmica de role-playing game ali, né? Um jogo de simulação em uma história bastante envolvente que aborda o tema principal do Adaptive, que é o etarismo, né? Como a gente pode, de alguma forma, diminuir os impactos disso e tornar o ambiente organizacional mais receptivo às pessoas a partir de determinada idade. E essa foi a temática dos nossos 3 encontros presenciais ali, né? Online, mais síncronos. E hoje eu venho aqui para atendendo, né, a pedidos de vocês, e essa dinâmica tem se confirmado cada vez melhor, que é fazer a gravação prévia da parte conceitual, fazer as dinâmicas com vocês ali na hora, e depois coletar feedbacks sobre o que nós devemos trazer para o nosso próximo vídeo. E com base no que vocês trazem, naquilo que vocês percebem que tem mais valor, a gente grava o próximo vídeo. E hoje, esse primeiro vídeo vai para entendermos o passo a passo que foi feito ao longo dos nossos 3 encontros. Que nosso tema, gestão de mudanças. Então, o ponto que a gente tem é do entendimento de um problema que vai levar a uma mudança comportamental, ou que vai requerer uma mudança comportamental para que seja solucionado. Afinal de contas, não é só a entrega, não é só colocar ali uma nova entrega à disposição de uma organização, de um time, das pessoas, mas vai requerer a mudança de comportamento, passar a pensar ou agir, ou as duas coisas, de forma diferente, e tem tudo a ver com o nosso contexto, né? Uma equipe que tinha uma ideia fixa, e nosso objetivo ali, nossa missão, era fazer com que eles, de alguma forma, pudessem rever a ideia e de onde nós partimos. Ao longo do nosso último encontro, então a gente começou daqui, ó. E o primeiro exercício é o cadeira quente. Esse cadeira quente, o objetivo dele é eleger um problema ou um ponto de vista a partir de um problema para que a gente possa trabalhar nele. É uma técnica para que a gente possa, a partir de uma situação, entender um problema, um ponto de vista que nós vamos atacar. Aqui você poderia partir de um brainstorming. Uma situação como, por exemplo, a que a gente trouxe no nosso exercício. Uma equipe que estava com um modelo mental deles fechado para contratação de um determinado público. Nós poderíamos reunir as pessoas do grupo de mudanças que vão trabalhar nessa mudança e quais são os problemas que vocês encontram ali. Quais são que problema, qual o contexto do problema que nós vamos trabalhar aqui. Ainda nesse exercício, a gente está num processo de entendimento do problema. Você também poderia fazer o mapa do problema, que é uma outra técnica. Como aqui a gente está trabalhando com diversas técnicas para que vocês possam conhecer, aqui você também poderia utilizar o mapa do problema. Vamos reunir o pessoal do grupo de mudanças, da equipe de mudanças, que vai resolver essa situação e entender qual o contexto, quais são as causas, quais são as consequências, poderia preencher ali o mapa do problema. Ou, como a gente colocou aqui, utilizar como se fosse um brainstorming, para que as pessoas pudessem sugerir quais são as mudanças. Então, cada um do grupo pode sugerir, olha, eu entendo que o nosso problema é a dificuldade que as pessoas têm de perceber valor em determinado público. Ou que as pessoas atribuem o baixo nível de inovação ao público. E assim por diante. Cada pessoa do teu grupo ou da equipe de mudança poderia escrever aqui um problema que ele ou ela entendam que está de alguma forma ocasionando a situação, um problema que deu origem a essa condição. Cada pessoa pode depois votar em qual das situações descritas aqui você entende que mais representa uma possível condição a ser resolvida. De alguma forma, a gente também pode estar falando de causas. Então você poderia utilizar a cadeira quente para vamos analisar quais são as possíveis causas do problema a partir do mapa do problema. Lembra da árvore de problemas? E trazer para cá um brainstorming de causas. Aquelas causas que apareceram, retratá-las aqui. Qual das causas que nós vamos eleger? Então você pode tanto utilizar a cadeira quente para fazer um brainstorming de problemas que levam à situação, problema que nós estamos tentando resolver, ou as causas
do problema que nós já identificamos, tanto uma coisa quanto a outra. O objetivo disso aqui é priorizar. Uma vez que nós tenhamos priorizado, essa recebe o famoso STAR, né? O STAR é a causa ou o problema que nós elegemos por votação como ser aquele que nós vamos trabalhar. A partir daqui, a gente entra no segundo passo dessa dinâmica, mas o primeiro do ponto de vista do Lean Change Management. Quais são os insights que eu consigo recolher a partir desse problema? E nos insights, a gente vai trabalhar normativos, situações do passado que nós já vivemos e que podem de alguma coisa afetar o sucesso dessa mudança. O objetivo é entender o ambiente para conseguirmos começar a identificar possíveis padrões emergentes. Quais são os pontos que nós não podemos deixar de lembrar ao trabalharmos com essa mudança? Características ambientais, histórias do passado, narrativas que nós queremos, porventura, levantar aqui. Os insights são pontos que fazem com que a gente tenha que ter atenção ao trabalhar a mudança nesse contexto. Uma vez que nós tenhamos entendido o problema e os insights, vamos definir quais são possíveis opções de mudança. Aqui eu poderia trabalhar já pequenas estratégias, como, olha, nós vamos falar com tal time, ou nós vamos resolver de tal forma, ou nós vamos fazer determinado experimento. Olhando, por exemplo, para uma mudança comportamental. Imagina que eu tenha um time que tem grande dificuldade de delegar. Seja o problema, né? Então a situação é um problema. O time é centralizador. Insights. No passado, as pessoas que delegaram, elas foram percebidas como pouco comprometidas, ou uma vez uma pessoa delegou uma determinada atividade e a pessoa que recebeu a atividade delegada acabou executando mal, e aí a responsabilidade caiu na primeira, começam a emergir insights. Ou as pessoas aqui trabalham num ambiente altamente regulado e são cobradas no CPF, elas não delegam, então por conta disso, a gente começa a levantar insights. Quais seriam possíveis opções? Então, uma opção, vamos fazer aqui um treinamento de confiança, estabelecer confiança no time, de modo que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis em delegar? Ou então, não, eu não acho que o problema seja a confiança. Vamos rever os nossos normativos, vamos experimentar alterar um normativo para que a gente veja qual foi o resultado. Então, aqui a gente está fazendo uma busca por opções que nós podemos implementar para resolver o problema inicial ou resolver a causa que foi inicialmente trazida para cá e votada como o nosso STAR. Os insights entendem, compreendem o ambiente, as opções levantam como se fosse um brainstorming de possíveis opções que nós vamos trabalhar para resolver o problema ou a causa, e essas opções elas podem ser plotadas em uma matriz como essa, de modo que a gente possa entender qual a melhor relação de custo e benefício para implementar aquela opção, ou qualquer outra matriz que você entenda que seja importante para você tomar uma decisão sobre o que fazer. Qual das opções definidas no passo anterior vai ser aquela que nós vamos priorizar para começar a trabalhar. Lembrando que ao priorizar, eu não estou excluindo as outras, eu estou só definindo por onde que eu vou começar. Uma vez que eu tenha selecionado, por exemplo, uma das opções que estavam lá atrás, que tem maior impacto e menor custo, utilizando essa matriz como exemplo, agora vamos definir um experimento que nós vamos testar para ver o resultado que isso vai trazer para a gente. Então, o experimento poderia ser: a nossa hipótese é que, se nós trabalharmos a confiança dos times, se nós implementarmos essa opção, trabalharmos fortemente a confiança dos times por meio de workshops, esperamos que as pessoas tenham mais facilidade de delegar e que a quantidade de opções de delegação que nós temos naquela equipe aumente. Nós percebamos que as pessoas estão delegando um pouco mais, por exemplo, vendo que a troca de processos, a troca de mensagens aumentou entre o time, que contribui para nós sabermos que a centralização de decisões diminuiu, o que torna a organização menos dependente individualmente daquelas pessoas. E será medido por meio da quantidade ou então da autonomia que nós passamos a ter para tomarmos decisões quando algumas pessoas saem de férias. Um grande problema da centralização é que quando aquela pessoa sai de férias, ninguém consegue executar aquilo. E isso trava muitas vezes o nosso lead time. Eu poderia medir, por exemplo, que nós não tivemos mais reclamações de que uma demanda está parada porque a pessoa responsável por aquela decisão está de férias ou não está ali naquele momento. Então aqui eu tenho um possível experimento. De quanto tempo a gente vai medir isso? 1 mês? 2 meses? A gente define um tempo legal que seja curto, para que você tenha um ciclo menor de feedback e possa adaptar com mais agilidade.
define um tempo e a partir de agora você tem um experimento que você vai fazer. Então, a primeira etapa do nosso encontro online, ao vivo, né, foi a definição de um problema. Eu já trouxe para vocês um problema definido. Então, que foi aquele estudo de caso que apareceu por aqui. Vocês aqui tiveram a oportunidade de exercitar isso. E aí, uma vez que você defina um experimento, você traz esse experimento para uma técnica pré-mortem. O objetivo de uma técnica pré-mortem é aumentar as chances de sucesso ou reduzir, naturalmente, as chances de falha de determinado projeto. E como a gente viu, há um embasamento teórico, um embasamento científico para essa técnica, de uma pesquisa que foi feita na Universidade do Colorado e demonstrou que 30% dos projetos, que os projetos tinham até 30% a mais de chances de sucesso depois de terem feito uma técnica pré-mortem antes de serem iniciados, né? Então, o que a gente faz na técnica pré-mortem? A primeira etapa é a gente projeta o futuro para as pessoas. É importante contar uma história, uma narrativa legal. Pessoal, imaginem que vocês estão há 1 ano, há 6 meses. Imaginem que chegamos, que fizemos nosso experimento, que foi aquele do workshop, né, de confiança entre o time, e que passaram 2 meses e que foi um fracasso. Piorou, o negócio não só não deu certo, como melhor seria se não tivéssemos feito nada. O que foi que contribuiu para que isso acontecesse? E aqui entra a técnica pré-mortem. É um brainstorming também. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas possam declarar quais são os fatores que, na opinião delas, levaram aquela iniciativa de mudança, ou no nosso caso, aquele experimento, ao fracasso. E elas podem, não só podem, como devem fazer isso abertamente por meio desses post-its. Aqui as pessoas vão descrever individualmente o que elas acham que deu errado. Por exemplo, eu acho que deu errado porque no momento do nosso workshop ninguém se inscreveu, ninguém foi. Outra coisa, as chefias não liberaram. Outra coisa, as pessoas acharam que era mais uma iniciativa que não ia dar em nada porque no passado houve uma igualzinha que não funcionou. A turma vai começar a colocar ali os seus insights. Uma dica importante em relação a essa etapa do pré-mortem é, mesmo sendo individual e sendo com formato brainstorming, pedir para as pessoas falarem, para comprar, ao invés de apenas escrever, que elas possam também falar o que elas estão escrevendo. Isso aumenta a troca e o brainstorming, uma das coisas legais do brainstorming é a gente poder construir em cima da ideia dos outros. Se a gente mantém as pessoas em silêncio, a gente perde a oportunidade de fazer essa troca. Mas se as pessoas falam e escrevem, fica muito melhor. Feito isso, é importante que você lembre que o brainstorming, ou melhor, que o pré-mortem tem um time box em cada uma das etapas. E que é muito importante para a execução do pré-mortem que você respeite esse time box. Do contrário, você pode correr o risco de não conseguir terminar o pré-mortem no dia, ou então dentro do tempo que você previu, e acelerar uma etapa do pré-mortem, o que vai fazer com que a qualidade daquela etapa seja ruim. E como nós estamos num processo sequencial, se a etapa final for ruim, o que você fez de bom nas etapas anteriores foi perdido. Então, um cuidado que a gente tem que ter. Uma vez que as pessoas tenham revelado aqui o que é que elas entendem que poderia ter sido um motivo de falha, a gente vai agrupar. E como vocês já se lembram, essa é uma técnica de facilitação em sistemas complexos. É uma forma de nós identificarmos padrões emergentes. Eu poderia ver que aqui surgiu uma categoria, um tema, e a gente vai por similaridade. Dá uma lida nos post-its que foram colocados na etapa anterior e veja quais são os temas, quais são os grandes grupos que aparecem aqui. Um dos grandes grupos poderia ser resistência ao treinamento. Outro poderia ser falta de liberação das pessoas para treinamento. Outro grupo que poderia ter aparecido aqui, dificuldade ou contratação. E aqui, coisas referentes ou problemas que as pessoas levantaram referentes à contratação de um profissional que vai ajudar nesse treinamento. A dificuldade de conseguir contratar alguém, a dificuldade de conseguir trazer um workshop legal de confiança para dentro do time. Então, poderíamos ter tópicos como contratação, como resistência e como liberação das pessoas para poder fazer o treinamento. E outros que, porventura, emergissem. A ideia aqui é entender quais são os grandes temas que aparecem a partir do que foi trazido lá no passo anterior.
Então a gente tem vários temas que facilitam a visualização. Esses agrupamentos facilitam muito a visualização. E aqui, feito o agrupamento, a gente vai ter algo mais ou menos assim, né? Os post-its aqui vão começar... Claro, aqui eu estou colocando eles em branco, só para exemplificar, mas eles estariam preenchidos, né? Então a gente começa a ver que alguns post-its que foram escritos pelas pessoas lá no passo anterior começam a se configurar aqui como parte de um grupo. Feito isso, o que a gente faz? A próxima etapa, a gente pede para a turma votar. Então aqui tem o Gino, aqui tem a Maria, aqui tem a Fernanda. A gente coloca aqui o pessoal que está participando da votação. Na verdade, o pessoal do grupo de mudança, né? Cada uma dessas pessoas recebe 3 votos. E com esses votos, elas vão escolher quais dos post-its que estão aqui que elas entendem que são mais importantes. Ou você poderia perguntar, das ameaças que foram trazidas para o passo anterior, qual, na opinião de vocês, é aquela que realmente poderia fazer o nosso projeto, o nosso experimento dar errado? E as pessoas vão votar. O que a gente vai perceber é que alguns deles recebem mais votos. Esses mais votados são aqueles que emergem, são os padrões emergentes. São aqueles que, na opinião daquele grupo, representam uma maior ameaça. E são justamente esses que nós vamos pedir para as pessoas pensarem em solução, em possíveis formas de mitigar esses problemas. Lembrando que no pré-mortem é como se a gente estivesse no futuro olhando para o passado que deu errado, né? Olhando para trás e entendendo o que foi que fez com que tivesse dado errado, e com base naquilo, com base nos pontos que nós levantamos que deram errado e nos agrupamentos, agora no passo 4 a gente pede para as pessoas, e aí? Dos pontos que foram priorizados, quais nós poderíamos resolver e como? Então aqui é o lugar das pessoas dizerem como nós poderíamos resolver. Imagina que um dos pontos priorizados, vamos pegar esse aqui que recebeu mais votação, e que esse aqui teria sido, por exemplo, dificuldade de conseguir cumprir as metas, se liberar as pessoas para o treinamento. Seria assim, como se os gestores não liberassem as pessoas da equipe para fazer o treinamento de confiança, porque elas sabem, elas são cobradas por meta, e se tirar uma pessoa da equipe para poder fazer o treinamento, elas não conseguem bater a meta. Imagina que isso tenha sido um dos pontos mais votados. Então vamos pensar em alguma solução para resolver esse problema. E aqui nesse ponto, a gente poderia ter pensado aqui, ó, diminuir as metas das equipes que estão em treinamento. Por exemplo, isso. Ou ao enviar alguém para o treinamento, a meta proporcional à pessoa será deduzida do total. E assim por diante. A gente poderia pensar em formas de resolver os problemas que foram apontados na etapa anterior. A técnica pré-mortem, ela acaba aqui. Mas a gente pode fazer uma etapa adicional se quiser. Eu costumo fazer, que é o 5º passo, que vem logo depois das soluções que a gente coloca no passo 4. O 5º passo é, como eu disse para vocês, opcional, que é o inverso do que nós fazemos, do que nós fizemos. Manda as pessoas para o futuro, novamente, e fala, agora imaginem que não é que deu errado, ao contrário, deu certo, que a nossa ideia funcionou. Por que ela funcionou? O que foi que deu certo? O que foi que fez com que ela funcionasse? A gente pode colocar as equipes que não se conversavam, começaram naquele momento a se conectar novamente e tiveram a oportunidade de conhecer melhor uns aos outros, o que fortaleceu a delegação, o processo de delegação. As pessoas não delegavam realmente porque elas não tinham uma conexão. Grupos ou ali comunidades foram formadas a partir do que a gente fez, e as pessoas nessas comunidades desenvolveram mais o processo de confiança ainda. Poderíamos colocar aqui coisas que fizeram com que nossa iniciativa tivesse dado certo. E por que isso é importante? Porque uma vez que a gente tem identificado o que é mais perigoso nos passos anteriores e o que está mais ao nosso favor, a gente pode fortalecer o que realmente é mais provável de dar certo e trabalhar uma gestão de riscos daquilo que é mais provável de dar errado. No final, o pré-mortem é uma gestão de riscos de trás para frente. Em vez de a gente pensar no que é que pode fazer dar errado lá na frente, a gente pensa que já deu errado.
e olha para trás e identifica o que é que fez. Segundo, essa pesquisa feita na Universidade de Colorado fica melhor, fica mais rico quando, em vez de a gente tentar projetar o erro no futuro, a gente partir de que já deu errado e começar a olhar para trás para tentar entender o que é que pode ter acontecido. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente saiu com ações. Com ações que nós vamos fazer para reforçar a ideia que a gente teve lá em cima. A ideia do workshop, agora trabalhada com os riscos e com as fortalezas delas. E a partir daqui, a gente entra na última etapa anterior à execução do experimento, que é tentar entender quais são os impactos que esse experimento vai gerar nas pessoas. Então, uma vez que você faça um experimento, você espera que algo aconteça. Concorda comigo? Está aqui em cima, inclusive, na forma como a gente declarou o nosso experimento. Uma vez que eu tenha feito ou planejado um experimento, é porque eu espero que algo mude. A partir disso, então eu tenho que entender quais são os possíveis impactos que isso vai trazer, tanto nas pessoas que eu espero que mudem diretamente, quanto em consequências não intencionais. E é justamente isso que acontece no Blast Radius. Aqui eu coloco no centro as pessoas que trabalharão na mudança, a equipe da mudança. Quem são as pessoas que elas pretendem, que a nossa mudança pretende mudar diretamente? Tá aqui, ó. Essas pessoas que vêm nas... Poderia ser, por exemplo, os líderes de time, os líderes de projeto. São os primeiros que a gente está buscando para ver que vão para trabalhar a delegação. Depois, os especialistas em projeto. São os próximos que nós queremos trabalhar a delegação. E o que é que nós podemos mudar de forma não intencional? Aqui eu poderia colocar o processo de férias. Então, o RH, eu vou passar... isso naturalmente vai mudar o processo de destacamento, de férias, de ausência, porque agora, havendo um processo de delegação mais constituído, aquelas pessoas que demoravam 2 anos para tirar férias, vão tirar antes. Então, isso vai fazer uma consequência não intencional, porque a nossa ideia não era alcançar esse processo, nosso objetivo não era atingir o processo de férias ou a equipe de recursos humanos, mas pode ser que haja um efeito não intencional nesse processo ou nessas equipes. Então, aqui, centro, a equipe da mudança. Primeira dimensão do Blast Radius, as pessoas que nós queremos de fato mudar a forma de pensar e agir, e depois as pessoas que podem de alguma forma não intencional ser impactadas por essa mudança. Quando você olha o Blast Radius, pensa nele como se fosse uma pedra caindo na água. O lugar central é onde a pedra toca. Então é de onde nasce a energia. A energia nasce da equipe de mudança. A primeira onda pega as pessoas que nós realmente estamos querendo mudar. E depois as pessoas que podem ser atingidas por esse raio, sem que, né, a nossa intenção inicialmente fosse isso. A próxima etapa do Blast Radius é determinar o nível de impacto dessa mudança. Porque isso pode afetar muito a forma de trabalhar de algumas pessoas, ou pouco. Mesmo as pessoas diretamente afetadas podem ter um nível de impacto menor do que as indiretamente. Então, a próxima etapa é a gente arrastar essas bolinhas para cá, buscando entender das pessoas que foram, de alguma forma, afetadas, direta ou indiretamente, qual o nível de impacto delas. Se elas tiveram um impacto muito grande, médio ou pequeno. E aqui eu tenho os 3 níveis. Muito grande, médio e pequeno. Muito grande, vermelho. Médio, amarelo. E pequeno, o verde. Uma vez que nós tenhamos definido isso, eu consigo saber quem é que é mais afetado pela mudança. Qual a pessoa que vai ter que mudar mais a sua forma de pensar e agir a partir da mudança. A próxima etapa do Blast Radius é identificar as relações. Quais pessoas aqui possuem uma boa relação? E essa boa relação não é que se gostam e não se gostam apenas. Pode ser isso também. Mas principalmente no contexto daquela mudança. No contexto dessa mudança, quais são as pessoas que têm uma boa relação? Imagina que o time de mudança, quando vai falar sobre mudar a forma de delegação com os líderes, não é bem recebido. Os líderes não gostam muito. Eu me lembro muito de uma época que eu trabalhei na área de processo da Caixa, que nós éramos chamados para poder mapear os processos e melhorar os processos das unidades, e elas não aceitavam muito bem isso, porque muitas vezes essa melhoria de processos representava perda de pessoas. Então, a nossa relação direta com as áreas que iriam receber a melhoria de processo
não era boa. E aqui eu vou utilizar, por exemplo, a setinha vermelha para mostrar que a relação não é boa. Imagina que a equipe de mudança aqui. Eu coloquei 3 post-its porque você pode colocar justamente as pessoas da equipe de mudança. Ou equipe de mudança de projetos, de programas, de portfólio. Você poderia trabalhar com várias equipes de mudança, por exemplo. E aqui eu tenho as relações. É como se essa relação daqui para cá não fosse boa. Mas a relação daqui para cá é boa. E outra coisa, a relação dessa galera para cá é boa. Entre ele e ele tem uma boa relação. O que começa a me mostrar o quê? Qual um possível caminho para eu conseguir fazer essa mudança. Então imagina você que essa área aqui, que eu vou chamar de A1, é uma área que vai ter que mudar a forma de pensar e agir e não tem uma boa relação com o time de mudança. Mas essa área que vai precisar mudar a forma de pensar e agir, que é a A2, tem. Não faz sentido eu fazer uma ação que vai mudar direto a área 1, porque eles, na verdade, são muito resistentes no primeiro momento. Mas se eu fizer a mudança por meio da área 2 e de alguma forma conseguir influenciar a área 2 para que eles me ajudem como primeiros adeptos na mudança da área 1, pode funcionar. E é justamente essa a próxima etapa. Quem são os primeiros adeptos? Quem são as pessoas que estão em cima do muro esperando uma prova social da mudança para se decidir se vão ou não vão aderir à mudança? E quem são as pessoas que já estão imóveis, não irão mudar. E eu posso ter combinações como essa, né? Eu tenho a área 1, que não apenas vai ser muito impactada e tem uma relação ruim comigo, como ela é resistente à mudança. Poderia acontecer isso. Eu tenho a área 2, que é uma área que eventualmente está móvel. Ela ainda não tomou a decisão de mudar. Mas eu posso ter uma área 3, que é uma área de primeiros adeptos. Embora eles tenham um pequeno impacto na mudança, eles são grandes influenciadores. E se eu tiver uma boa relação com essa área 3, eu tenho uma boa condição de afetar a área 2 e então a área 1. Quais são os benefícios que essas pessoas têm? E aqui a gente tem novamente post-its para que a gente possa declarar tanto os benefícios que as pessoas têm e sabem, quanto os benefícios que elas, porventura, não sabem e vamos precisar mostrar para elas que essa mudança tem esse benefício. Aqui você também vai descobrir, pô, Gina, mas como é que uma pessoa resistente pode ter benefício, hein? Bom, talvez ela não saiba, ou talvez o benefício não exista. E a gente vai precisar, mais do que isso, pensar em como nós trazemos o benefício para essas pessoas. Então, o post-it verde, ele é utilizado para as pessoas que são as que se movem, primeiros adeptos, por exemplo. E quais são os benefícios para eles? O post-it amarelo, nesse caso, é para as pessoas que são móveis, que estão em cima do muro e que, a partir da prova social dos primeiros adeptos, podem mudar o seu comportamento. E o post-it vermelho para os resistentes, que talvez não tenham se dado conta do benefício ou talvez o benefício não exista mesmo. E a gente vai precisar pensar em algo que seja positivo para essas pessoas, para que então elas optem por aderir à mudança ou pelo menos para deixar de ser resistentes. E aqui a setinha rosa me ajuda a planejar um possível caminho para a mudança. Então, como eu vou fazer essa mudança? Então eu vou vir para cá, falar com esses primeiros adeptos, porque eles me ajudam a alcançar essa galera. E essa galera, uma vez que tenha feito a mudança, vai me ajudar a chegar nesses outros, que são os resistentes. A setinha rosa me ajuda a entender o caminho da mudança. Como você pode perceber, eu estou com um modelo bastante simples aqui. Dificilmente você vai ter uma mudança que terá tão poucas setas. É por isso que o Lean Change Management trabalha com a visão do experimento e não da mudança como um todo. Se você for fazer um Blast Radius como esse para uma transformação digital, por exemplo, não tem uma página do Miro que caiba todas as pessoas e áreas que estão participando disso, se for uma organização grande. Mas quando você se restringe a mapear as áreas de influência, os caminhos de influência, os níveis de resistência e os perfis de difusão dessa inovação do ponto de vista do experimento,
você está mapeando coisas menores. Então fica muito mais simples do que olhar para a mudança toda. O que eu recomendo para vocês? Que vocês sempre façam isso do ponto de vista do experimento. Fica mais simples e mais fácil de controlar, mais fácil de saber o que deu certo e o que deu errado, inclusive. Se você faz isso para a mudança toda, você vai entrar num nível de processo preditivo muito grande, que pode te trazer uma confusão enorme para saber o que deu certo e o que deu errado, e até mesmo o tempo que você vai levar prevendo um monte de coisa que pode não acontecer, e o primeiro experimento pode ser crucial para te mostrar o que vai dar certo e o que não vai. E foi aqui que a gente fechou o nosso terceiro encontro ao vivo, a partir da definição de uma mudança feita na cadeira quente, né? E da definição de opções que nós entendemos que podem ajudar a alcançar essa mudança comportamental, priorizamos uma opção, definimos um experimento com base na opção que foi priorizada, essa opção foi submetida a uma análise pré-mortem para que a gente pudesse ver possíveis pontos fracos e possíveis pontos fortes. Uma vez que nós tenhamos identificado os pontos fracos e fortes, o que nós fizemos? Incorporamos esse tratamento de risco. E lembrando que risco não é só negativo, né? Por isso dos pontos fortes também, na opção que tínhamos escolhido aqui em cima. E essa opção fortalecida depois do pré-mortem, nós avaliamos qual a melhor forma de implementar do ponto de vista de pessoas. Afinal de contas, o que a gente viu desse módulo Change Management é que o processo de mudança é muito mais social, como já disse Everett Rogers, do que tecnológico. O que vai fazer uma mudança dar certo, ou como naquele vídeo do Derek, do TED a gente viu, o que transforma um maluco solitário num líder são os primeiros adeptos. São as pessoas que escolhem seguir a mudança. Não adianta termos um ótimo plano. Se não conseguimos difundir esse plano por meio de um processo que envolva os primeiros adeptos, que faça com que essa nova ideia se dissemine por meio de um raio de explosão, né? De um caminho de primeiros adeptos até maioria, provavelmente eu teria uma ótima ideia, mas ela não vai ganhar o mercado. E para fechar do que a gente está falando, fazendo a conexão com o módulo anterior, com o módulo do PMRL, né? O que nós temos? A partir da definição do problema e das opções para resolver o problema, nós estamos trabalhando nessa fase, né? Problem Solution Fit. Ou na fase de Discover. Ou na fase do porquê. Poderia recorrer ao Simon Sinek e dizer que aqui é a nossa fase do porquê. Mas o que vai fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento é aqui. É quando eu entro no segundo estágio. No estágio no qual a gente vai trabalhar com a difusão do processo de inovação por meio dos primeiros adeptos. E é justamente aqui que nós trabalhamos o que nós faremos para conseguir essa mudança. E uma vez que nós tenhamos descoberto o que fazer e isso esteja funcionando, a partir do momento que o experimento se mostra bom, eu começo a melhorar aquilo que deu certo e remover aquilo que não deu. E aqui é o ponto do como. Como nós vamos fazer para isso funcionar melhor, uma vez que eu tenha descoberto o que vai funcionar melhor. Então, a mudança comportamental, a forma de pensar e agir, acontece aqui. Aqui eu penso na solução. Só que se eu não testar a solução rapidamente, eu corro o risco de fazer um super plano que dê errado. O nosso processo do Lean Change Management, no final do dia, trabalha fazendo pequenos ciclos entre porquê e o que, até descobrir, de fato, o que vai fazer com que as pessoas mudem ou melhorar as chances de que elas mudem a sua forma de pensar e agir. Espero que você tenha gostado desse vídeo resumindo o nosso passo a passo dos 3 encontros e aguardo seu comentário. Caso você tenha alguma dúvida, conta comigo. Muito bom estar com vocês e logo logo temos mais Adaptive.